Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Bíblia em Comunidade. Vamos falar nesse vídeo sobre estar nos braços do amado, nos sentirmos amados, acolhidos e abraçados. Como diz o Evangelho a respeito do apóstolo João. Reclinou a sua cabeça e colocou sobre os peitos de Jesus. O nosso tema da semana é a oração. Para quem tem fé, para quem acredita em Deus, a oração é essencial. É como saborear a paz e o amor de Deus em nosso interior, em nossa vida. Vamos refletir sobre a oração. E a oração é fruto de um coração novo, de um coração renovado, porque significa que somos novas criaturas em Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração? Falando de oração, vinde Espírito, iluminai a minha mente e também a sua mente. Aquecei o meu coração e também o seu coração, para que possamos sentir, saborear, ver aquilo que os olhos não lhe é permitido ver, ouvir aquilo que os ouvidos não escutam, mas que a nossa alma, quando agraciada pela presença de Deus, sim. Amém? O meu nome é José Olímpio. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Deixe um joinha se você já começou a gostar da temática do canal, sobretudo desse vídeo de hoje. E se você já está conosco há mais tempo, seja perseverante, seja firme, nos ajude nesse trabalho de evangelizar e deixe o seu joinha para o vídeo. Amém? Um abraço. Vamos lá. A tradição da igreja, e eu digo igreja católica, ela nos ensina a orar constantemente, como nos diz o apóstolo Paulo, orar sem cessar, será orar em todo o tempo. E a igreja, então, ela dá umas diretrizes, né? Antes de sair da cama, antes de levantar, já faça a sua oração, vai orando no decorrer do dia, na hora de tomar as principais refeições, faça uma oração, agradecendo a Deus. Ao final do dia, outra oração, agradecendo a Deus. E também nos é ensinado a orientar os nossos filhos, que nos peçam a bênção, para que nós possamos abençoá-los em nome de Deus, respondendo a eles, Deus te abençoe. E aí nós vamos tendo um dia de oração. E ainda temos, as orações compostas, as orações litúrgicas, e com um destaque maior para o domingo onde celebramos o Dia do Senhor, onde a Eucaristia é o centro, e nós devemos participar da Eucaristia, devemos orar junto com a igreja que celebra esse dia que é o Dia do Senhor. A vida de oração, ela precisa ser exercitada rotineiramente. Ela precisa que a gente se empenhe, é um esforço que a gente faz. É necessário ter perseverança, assiduidade. Sempre que possível, vamos orar juntos. Orar junto no trabalho, orar junto na família, orar junto na comunidade, sobretudo em família.
sempre que possível. Mas orar junto não dispensa a oração pessoal e nem exclui. Devemos fazer as duas orações sempre que é possível. E nas orações, o que mais importa não é as nossas palavras, não é o que vamos dizer em quantidade, mas o que mais importa na oração é o nosso coração. O que mais importa é o fervor da nossa alma, que se dirige ao ser amado, que se dirige a Deus. Então, isto nós devemos estar sempre com o coração contrito, humilde, manso, buscando agradar a Deus para ter uma oração que seja agradável a Deus. Muito agrada a Deus o coração que assim procede, que busca ser parecido, igual ao coração de Jesus, manso e humilde. A oração, ela tem 3 dimensões: a oral, a meditativa e a contemplativa. Vamos falar dessas 3. A oração vocal é a que a gente produz som, que sai pela boca. Ou não, ela pode ser vocal e ser balbuciada, saindo pela boca, mas não inteligível a quem escuta. E pode ser vocal na mente, quando a gente elabora um diálogo com Deus, quando a gente vai conversando, mas só mentalmente. E esta oração, ela é essencial, é a base de toda a vida de oração do cristão. O cristão precisa falar com Deus, precisa conversar com Jesus. E o que orar, o que dizer, é o coração. Mas os discípulos de Jesus, vendo Jesus por diversas vezes, muitas vezes os evangelhos relatam que Jesus afasta-se da multidão, que Jesus sai e vai para um lugar reservado, para um lugar deserto, fazer oração, ter oração, conversar com o Pai. E os discípulos, então, acompanhando a vida de Jesus, pedem a ele como devemos rezar. E Jesus, então, lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 15, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E devemos pensar que Jesus ensinou essa oração do Pai Nosso. Jesus tinha suas orações pessoais, reservadas com o Pai. Mas Jesus, como um bom judeu da sua época, rezava também as orações litúrgicas na sinagoga, lá no seu templo. E Jesus nos ensina também que orar é necessário. O tempo todo estar antenados, conectados, ligados ao Pai. A meditação é, sobretudo, uma busca. É uma oração onde o nosso espírito, a nossa inteligência, o nosso intelecto procura, busca compreender a vida cristã. O que é a vida cristã? O que é ser cristão? O que eu preciso fazer para corresponder ao espírito cristão? O que eu preciso fazer para agradar a Deus sendo um cristão? Então, esta oração, ela exige disciplina, exige concentração, exige que você tenha tempo e se dedique a meditar. Qual a fonte? De onde a gente parte? Então, habitualmente, o cristão, ele tem a Sagrada Escritura. Ele parte da Bíblia. Ele pega o texto bíblico e debruça sobre esse texto. E lê uma parte desse texto. E medita. E busca entender tudo ali com seu intelecto. Mas se abrindo para as revelações de Deus. Além da Bíblia,
os católicos, nós temos nossos devocionais, nós temos a liturgia das horas, nós temos a liturgia sagrada que celebra todos os sacramentos e nós temos a vida exemplar de milhares de santos, que a gente pode meditar o que eles fizeram, como eles viveram, buscando agradar a Deus. E nesse processo de busca, a gente vai então buscando essa realidade descrita na Sagrada Escritura, esta realidade vivida pelos santos, e vamos confrontando, fazendo um paralelo com a nossa vida. Vamos colocando isso, o que isso se aplica à minha vida, como eu posso responder parecido ou desta forma, com esses valores, como? E aí se abre um novo livro, que é o livro da vida, o livro da minha vida, que é escrito por mim. E aí eu comparo os dois livros, as duas leituras, e buscando já trazer para esse momento aquele coração manso e humilde, cheio de fé, vai nascer o discernimento que me faz tomar decisões, que me faz ter um modo de pensar à luz de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, à luz do Espírito Santo. E aí eu vou então para uma vida renovada. E quando nós oramos, vinde Espírito e renove a face da terra, a terra começa a ser renovada pelo meu coração, que está se renovando pela oração. E por último, não menos importante, mas simplesmente uma forma de trabalhar, a contemplação. A contemplação, ela já é o sentir. Ela não vai exigir aquela inteligência, aquele intelecto, aquela busca, aquela procura, mas ela visa enxergar, dar conta, experimentar, saborear Deus. Aonde? Em tudo e em todos. Na palavra de Deus, na leitura que você está lendo ali, num fato acontecido, nas pessoas que te cercam, nas criaturas mais diversas. Em tudo e em todo lugar você vai contemplar. Desde o nascer do sol, uma lua, enfim, você vai olhar toda essa beleza que é natureza, que encanta, que seduz, que faz a gente perceber o sentido das coisas e ver que essas coisas, todas elas, não existem sem Deus. Deus é o autor. Quando a gente olha para uma flor e olha aquela beleza, que delicadeza para se criar. E eu vejo Deus ali. Isto é contemplação. Então a contemplação ela é diferente da meditação. Porque enquanto nós meditamos, nós temos que raciocinar, pensar, investigar, às vezes até pesquisar. Já a contemplação é diferente. A contemplação é mais algo ligado às nossas emoções, ao nosso sensitivo, à nossa sensibilidade, e nos faz enxergar, olhar e ver o que os olhos não veem, mas que os olhos da alma conseguem ver, o invisível, o Deus que atua invisível no nosso meio. E a minha alma, que também é invisível, consegue ver, conforme Jesus nos disse lá em Marcos 8, 17, 18, que tendo olhos, não enxergam, tendo ouvidos, não escutam. Então, que nós tenhamos essa sensibilidade de contemplar e buscar Deus diante de todas as coisas criadas. Meditação nos faz pensar, nos faz perguntar sobre Deus. Mais uma diferença, a meditação nos faz perguntar sobre Deus. E a contemplação,
ela não pergunta, ela simplesmente busca enxergar Deus, sem questionamento. Busca enxergar Deus em todas as coisas. Zé, não é possível enxergar Deus. Sim, entendam, quando eu estou dizendo enxergar Deus, eu estou dizendo enxergar Deus no modo literal, metaforicamente falando. Mas de algum modo há uma experiência. Você vive uma experiência real que te marca e que acontece na sua vida com a presença do invisível que te faz ver e sentir aquilo que é invisível aos olhos, que é o relacionamento do seu espírito, da sua alma, com o teu Criador, Deus, que também é espírito. Concluindo, a oração vocal, a meditação e a contemplação são meios pelos quais nós, cristãos, nos dirigimos a Deus para alimentar a nossa vida espiritual. Não é Deus quem precisa da nossa oração, não é Deus que precisa da minha oração ou da sua, mas é eu que preciso me alimentar da presença de Deus. E a oração é um alimento que nos faz crescer a vida interior, a nossa fé, o nosso amor e a nossa dimensão de segmentos de Jesus Cristo e de pertencimento ao corpo místico de Cristo. A vida de oração precisa sim ser exercitada, não pode ser vontade a hora que eu quero, mas exercitada rotineiramente, com empenho, com devoção. E claro, é necessário esforço pessoal, eu preciso desse esforço, eu preciso dizer ao meu corpo que ele precisa ajoelhar, ao meu coração que ele precisa ser humilde, a dizer para todo o meu ser que eu preciso me alimentar da presença de Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, não se esqueça, deixe o seu joinha, ore por mim nas suas orações, ore pelos seus, fale com Deus, lembrando que nós falamos com Deus das pessoas e tem pessoas que falam de Deus conosco. Então vamos fazer esse trabalho, falar das pessoas para Deus e também falar de Deus para as pessoas, tá? Vou deixar uma pergunta para que você possa partilhar conosco a sua experiência de oração, sua experiência de vida. Você costuma reservar um momento do seu dia para um momento pessoal, íntimo, seu e Deus? Um abraço, meu irmão, minha irmã. Fica com Deus. Tchau, tchau.